Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A comissão especial que analisa a reforma política já aprovou as primeiras mudanças que espera ver aprovadas para as próximas eleições, marcadas para 2018. Uma emenda apresentada pelo PMDB fez aprovar o Distritão. Por esse sistema, os estados são considerados distritos e são eleitos deputados os mais votados em cada distrito. Hoje, somam-se todos os votos conquistados por um partido. Divide-se por um quociente eleitoral para determinar quantas cadeiras cada sigla tem direito e elegem-se os mais votados dentro de cada partido. A proposta do relator Vicente Cândido, do PT de São Paulo, foi aprovada, mas há tantos destaques que tudo pode mudar, menos o Distritão. O que sair da comissão ainda deve ser aprovado em 2 votações no plenário da Câmara e seguir para aprovação do Senado. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir essas medidas com os deputados Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, e Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Sóstenes, como é que o senhor vê o Distritão? O Distritão já foi colocado em votação aqui no plenário da Câmara, ele foi derrotado em 2015. O senhor acha que dessa vez o plenário aceita a proposta e por que o senhor acha que ela deveria ser aceita? Sem dúvidas, a política e a democracia ela é feita para o fortalecimento do eleitor. O eleitor precisa ser legitimado na sua representatividade aos seus parlamentares. E nada mais justo do que os mais votados de cada distrito, nesse caso de cada estado ou de cada município, eleger seus legisladores pela maior votação. Se você sentar hoje com qualquer eleitor e perguntar a ele o que é coeficiente eleitoral, como é que se explica que uma pessoa teve mais votos do que outro, e este com menos foi eleito, e o que tem mais ficou de fora, o eleitor não entende, o eleitor não compreende isso de forma pedagógica. Então, entendo que a democracia ela é feita, em especial, para a valorização e o fortalecimento do eleitor. E o Distritão é isso, os mais votados, independente de coeficiente eleitoral, que eleitor, até nós que estamos na política temos dificuldade para entender essa matemática do coeficiente eleitoral, menos ainda o eleitor. Por isso que defendo com muita convicção, não é um casuísmo pelo momento da política, do desgaste político, sempre votei na votação que houve em 2015 e continuo defendendo a mesma coisa. Nós resolvemos vários problemas com o Distritão. Além de aproximar o eleitor do seu candidato, você evita gastos excessivos de campanha, porque diminui-se o número de candidatos. Você também resolve um problema grave que nós temos tido nos últimos tempos, que é você trazer o eleitor para mais perto da política. O eleitor se distanciou da classe política e não se sente representado por ela. Tenho convicção de que esses são alguns avanços, entre outros avanços que o Distritão vai trazer. O desafio agora é aprovar no plenário. Sem dúvidas, é um grande desafio, porque essa casa é uma casa plural e com pessoas que pensam diferente, devem ser respeitados todos os pensamentos, mas hoje, em especial, nós temos aqui um número muito grande de deputados suplentes, que nesta hora de votar, muitos deputados pensam no seu mandato. E como eles foram suplentes numa eleição majoritária, no Distritão, eles têm mais dificuldade de eleição. Acho que nós vamos ter um grande desafio, mas com o grupo que nós estamos trabalhando a favor do Distritão, vamos fazer um trabalho intenso até a semana que vem para vermos aprovado esta medida tão importante ao país. Deputado Pepe Vargas, como é que o senhor vê essa proposta de transformar em majoritárias o que hoje a gente tem como eleições proporcionais, esse Distritão? Eu acho que o voto proporcional é mais democrático do que o Distritão, pela seguinte razão. Acho que o principal de uma democracia é garantir que todas as opiniões, todos os pensamentos que tenham um determinado apoio na população estejam representados no governo. Isso garante mais a diversidade de um país, coloca que mais opiniões e pensamentos das pessoas estejam representados, seja numa Câmara de Vereadores, seja numa Assembleia Legislativa, seja aqui no Congresso Nacional. O voto proporcional permite isso. O Distritão, ele vai, na minha opinião, ao contrário do que o deputado Sóstenes pensa,
e eu respeito, obviamente, a opinião dele, mas o Distritão vai aumentar os gastos eleitorais, porque o candidato vai ter que fazer campanha em todo o território do Estado. Hoje o candidato faz a campanha ou numa região, ou num município, ou junto a um determinado segmento da sociedade, uma categoria profissional, um setor de opinião pública, por exemplo, consequentemente, ele faz uma campanha mais restrita. Então, ele vai aumentar as despesas, ele vai favorecer quem tem mais dinheiro, né, porque a legislação brasileira não permite mais o financiamento empresarial, mas permite o financiamento de pessoas físicas. E o candidato, ele não tem limite no seu autofinanciamento. Então, um candidato muito rico, ele pode botar o dinheiro que ele quiser na campanha dele. Um candidato mais pobre ou com menos recursos, ele não vai ter recurso para fazer a campanha no estado inteiro. Então, ele fortalece mais o dinheiro, na minha opinião, fortalece mais pessoas que são mais conhecidas e permitirá, consequentemente, pouca renovação no Congresso Nacional. Né? Vai ser a tendência é que quem é mais conhecido acabe sendo eleito. Então, a renovação vai ser pequena. O ano passado, na última eleição, teve um alto índice de renovação no Congresso Nacional. Né? Com o Distritão, eu ouso dizer que a renovação vai ser muito baixa. Pois é, com relação à questão da renovação, a média em geral de renovação no Congresso é de cerca de 50%. Nós passamos por um momento de grande rejeição popular à política e em particular, ao Congresso Nacional, em decorrência de todas as investigações e de toda essa confusão, né? A vida política anda muito conturbada. O cálculo, o professor Jairo Nicolau, cientista político do Rio, fez um estudo que, nas últimas eleições, aplicando o princípio do Distritão, e o cálculo dele é que 96% do Congresso não teria se reeleito. Então, o senhor acha que isso pode ser, e muita gente tem usado esse estudo para dizer que o Congresso está querendo aprovar o Distritão para se manter nos cargos. O senhor acha que isso é razoável? Primeiro, eu questiono esse estudo, porque os estados que eu acompanho, lógico que não são os menores estados. Eu fiz uma análise também dos números do meu estado em especial. Do meu estado, nós tivemos problemas de 46 deputados, dos que nós tivemos eleitos na última legislatura, 3 não seriam eleitos no sistema Distritão. E nós praticaríamos a justiça com quem teve mais votos. Então, eu não acho que esse índice é neste nível. Isso é querer, com todo respeito a quem pensa diferente, quem até defende e fez essa pesquisa, não sei bem a fonte dela, mas se ele fez o trabalho, a gente tem que respeitar o trabalho de todas as pessoas. É altamente questionável dizer que não vai ter renovação, é dizer que o eleitor não vai optar por outros candidatos. Não se terão só os candidatos que hoje têm mandatos. Os partidos lançarão novos candidatos. E aí compete ao eleitor escolher os mesmos ou não. Na democracia, ela é decidida no voto. Eu não acredito que isso servirá para proteger mandato de quem tem. Até porque o eleitor, do jeito que está hoje, ele está muito crítico e acho que a renovação vai ser uma coisa muito natural na próxima eleição. E espero que isso aconteça, independente do sistema eleitoral que nós tivermos. A única motivação para nós mudarmos o sistema eleitoral é porque do jeito que está não está bom. O eleitor não se sente representado, o eleitor está distante e desacreditado da política. Se nós aqui hoje fizermos uma reforma eleitoral, político-eleitoral, e não mudarmos nada, a não ser subir o financiamento público, que é dinheiro de todos os eleitores, nós vamos ficar novamente muito distoante do desejo da população. Deputado Pepe Vargas, uma das críticas que se faz ao sistema atual é que o eleitor vota em um candidato, né? A gente tem alguns grandes puxadores de votos e ele acaba elegendo uma pessoa que nem sequer ele teria alguma identidade ideológica, né? As coligações partidárias, as coligações têm feito isso, né? Os partidos se coligam, não necessariamente com alguns interesses políticos, válidos ou não, enfim, não estou questionando isso, mas o eleitor acaba elegendo, puxando uma pessoa que ele não teria identidade. O Distritão acaba com isso? Olha, e uma pessoa eleita com pouco voto. Mas esse fenômeno ele é muito circunscrito, né? Tanto que o mesmo estudo do professor Jairo Nicolau mostra que exatamente isso. Se aplicado o critério do Distritão na eleição passada, a maioria das pessoas que estão aqui teriam sido eleitas.
Se eu não me engano, é 40 e poucos que não estariam, dos atuais 513 deputados, no sistema do Distritão não teriam sido eleitos. No meu estado, do Rio Grande do Sul, que eu seriam dos 31 deputados, somente 2 dos que estão aqui hoje não seriam eleitos pelo sistema do Distritão. Então, quem argumenta de que o Distritão vai favorecer quem já é deputado, eu penso que está fazendo um raciocínio bastante correto. Porque, por conta disso, vai se votar naquelas pessoas mais conhecidas. E a tendência será os partidos terem poucos candidatos. Vão botar mais ou menos o número dos que ele já tem. Então lá o partido tem 8 deputados no estado, ele vai ter 8, 10 candidatos no máximo. Vai ter menos opções, inclusive, para o eleitor fazer a sua escolha. Vai ter menos candidatos, menos opções. Então eu acredito que sim, o Distritão ele tem esse grave inconveniente. No sistema proporcional, na prática, já a maioria das pessoas que se elegem são aquelas mais eleitas naquele estado. Eu peguei o exemplo do Rio Grande do Sul, dos 31 que somos aqui, 29 foram os mais votados, entre os 30, os mais votados no estado. 2 entraram pela legenda, porque o partido teve enfim, maior votação e trouxe alguém que tinha feito menos votação. Mas isso é democrático, porque as pessoas estão votando num programa partidário. O outro inconveniente do Distritão, na minha opinião, é que se diluem os programas. Fica aquela coisa do voto pessoal. Eu sempre digo o seguinte, desconfie daquele sujeito que diz que ele não é político e não tem partido. A história do nosso país mostra, inclusive, isso. O Jânio Quadros foi eleito dizendo que não era de partido, que ia ter uma vassourinha para combater a corrupção e que ele ia governar, e ele não era de partido, não era da política. Foi o caos que foi. Inclusive, graças à ação desse cidadão, é que acabou tendo um golpe em 1964 e a supressão da democracia por mais de 20 anos no nosso país. O Collor de Mello se elegeu da mesma forma, ele era o caçador de marajás, e ele não tinha um partido, tanto que ele criou um partido novo para concorrer. Olha o que deu. Então, em momentos como esse que a gente está vivendo, onde de fato houve irregularidades praticadas por pessoas que detinham mandatos eletivos, é compreensível que as pessoas tenham uma desconfiança com a política, com os partidos e com os políticos. Agora, eu costumo dizer o seguinte, não é todo mundo que está fazendo isso, tem muita gente que até detém atividade política, mantém atividade política e não cometeu irregularidade nenhuma. Né? Então, eu ainda continuo achando que um sistema proporcional, baseado com o voto nos candidatos de um determinado partido, e esse partido, na soma dos votos que ele faz, ele representa uma opinião pública importante na sociedade. O outro partido representa uma outra opinião pública. E as pessoas que querem concorrer, quer dizer, elas têm que procurar a sua identidade programática. Bom, é verdade que nós não temos 30 opiniões públicas no Brasil distintas uma da outra. Tem muito partido? Tem muito partido. Mas isso é possível de corrigir também. Né? Nós podemos estabelecer mecanismos de cláusula de desempenho, podemos estabelecer mecanismos de proibição de coligação nas proporcionais, obrigando os partidos de fato a se apresentar com os seus candidatos, para reduzir o número de partidos que de fato estão uma proliferação enorme de partidos. Eu respeito muito o Pepe, porque eu sei que até o partido do Pepe e ele como colega parlamentar, o conceito não é... O método como está, eles têm críticas ao método. O PT defende, e grande parte da esquerda, o voto em lista, o que respeito também, é uma opinião que eu não comungo, mas respeito. O modelo que está falido. Nenhuma democracia do mundo pode ser governada, o executivo consegue governar com 30 partidos. Isso é inadmissível. Nós precisamos mudar. Mas a gente não vai ter 513 partidos? Quando o candidato vai fazer campanha só por si mesmo e não pelo partido, para ser o mais votado, ele não vai chegar aqui com uma força que ele vai ter poder de discutir em nome dele mesmo? Esse é um dos maiores motivos que eu defendo o Distritão. O Distritão vai diminuir consideravelmente o número de partidos, porque ao ter um mandato com a conexão direta com o meu eleitor, eu vou poder escolher um partido que eu tenho identidade ideológica para ficar. E, lógico, os mecanismos que já estão colocados no próprio Distritão, esses partidos vão diminuir. Um monte de partidos não vão conseguir fazer bancadas em seus estados. Automaticamente,
os parlamentares vão estar não em um partido por questões de coeficiente eleitoral, que é o que acontece hoje. Muitos parlamentares vão aos pequenos, médios partidos, montam uma nominatazinha para eleger um ou dois para garantir seu mandato. Isso não vai acontecer mais. Você terá que ter o voto do eleitor e aí você pode estar num partido que se alinhe ideologicamente. O senhor acredita nisso, deputado? Eu concordo com a tua avaliação. Vai aumentar o número de partidos, porque o sujeito ele não precisará mais estar num partido maior, mais programático. Ele pode criar o partido dele e concorrer e concentrar todos os recursos daquele partido na campanha dele naquele estado. Porque ele não precisa ter vários candidatos no seu partido, basta um. E ele pode eleger. Né? Ele concentra todos, se ele for uma pessoa com bastante recursos, se ele pega uma parte, né, do fundo partidário, ele elege, sendo um partido de um sujeito só lá naquele estado. E no outro estado, aquele partido pode fazer a mesma tática eleitoral de botar um candidato só e ele elege. Então, acho que vai aumentar, sem sombra de dúvidas, o número de partidos em função desse modelo. Além do mais, ele é um modelo, com todo o respeito a quem o defende, assim, tão diferente e tão exótico, eu diria, me perdoe, que só tem 3 países do mundo que o adotam. E países completamente periféricos na situação internacional. A maioria dos países adotam sistemas proporcionais, ou o proporcional puro, como é aqui no Brasil, ou com o voto distrital misto, onde parte dos votos é pela proporcionalidade e parte dos votos é num distrito regionalmente estabelecido. 99% dos países adotam esse sistema. E a maioria dos países adota o voto em lista, e não o voto nominal, como é no Brasil. A nossa é jabuticaba. A nossa proporcionalidade ela só existe a nós em muito menos do que os 4 que nós estamos defendendo no A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando de grana. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro. Deputados, uma das questões que teve bastante concordância, né, apesar de bastante debatido o valor e tal, que teve bastante concordância na comissão especial, foi a questão do fundo partidário. Né? Ainda existe um destaque, pode ser que ele mude o valor, mas a questão do financiamento público de campanha foi praticamente aprovado na comissão especial. A criação de um fundo eleitoral. Né? O relator propôs um fundo eleitoral que hoje ficaria em torno de 3,5 bilhões de reais. Deputado Sóstenes Cavalcante, como é que o senhor vê o financiamento público? Né, e que valor ele deveria ter? Já que a gente que hoje no Brasil não é possível o financiamento empresarial de campanha. Na democracia tem que se respeitar quando existem decisões, inclusive, de outros poderes. Eu acho que essa é uma matéria da política, mas o STF já interferiu na decisão. Eu votei no passado e votaria tantas quantas vezes fosse necessária o financiamento privado. Lógico que sou voto vencido hoje na casa por causa da circunstância e do momento na política, os escândalos de corrupção, as empresas todas envolvidas, todo mundo indo para a cadeia, preso. Acho que a circunstância do momento me levou ontem a votar o relatório do deputado do PT, mas apesar de ter destaques, entendendo de que no momento esta é uma saída democrática, o financiamento público. No mérito, eu ainda continuo defendendo o financiamento privado, porque entendo que essa é uma forma também, desde que feita de maneira republicana e legítima, de fazer política. Muitos países do mundo fazem. Entretanto, o momento nosso é atípico e votei. Lógico que acho que o valor aprovado é um valor muito, para um país que está em crise, muito alto, mas que toda democracia tem que ter seus custos. E já que não se pode ter o financiamento privado de campanha, essa é uma metodologia. Acho o valor alto, mas que nós, como sociedade que defendemos o Estado Democrático de Direito, tudo na vida tem um custo. É o custo da política e, lamentavelmente, somos nós, os brasileiros, que vamos pagar, o que eu gostaria que fosse diferente.
Deputado Pepe Vargas, como é que o senhor vê a questão do fundo eleitoral e do valor desse fundo? E das campanhas, né? Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu nos últimos anos foi justamente a proibição do financiamento empresarial. Por duas razões. Primeiro, que ele de fato desequilibra as eleições, ele permite o abuso do poder econômico em favor de uma ou duas candidaturas em detrimento das demais. E segundo, ela coloca sob suspeição eternamente os eleitos. Eternamente os eleitos ficam sob suspeição. Nós votamos matérias importantes aqui sob o ponto de vista econômico que interferem na economia do país. Nós votamos questões tributárias, nós votamos uma série de questões. E quem está no governo tem que tomar decisões. Tem bancos que fazem financiamentos públicos, tem das mais diversas instituições. Cada vez que tem financiamento privado, que se toma uma decisão para um financiamento de uma empresa, ou se vota aqui alguma coisa que faz, digamos assim, um estímulo econômico, uma subvenção econômica, qualquer setor econômico que seja, os eleitos ficam sob a suspeita de que estão fazendo isso porque estão dando a contrapartida do financiamento empresarial. Então, tirar o financiamento empresarial resolve esses dois problemas. Tira a democracia sob essa suspeição permanente e, ao mesmo tempo, acaba com, não vou dizer acaba, mas diminui o abuso do poder econômico. Agora, tem defeitos aí na nossa legislação. O candidato pode se autofinanciar sem limites. Então, se ele tem muito dinheiro, ele pode gastar um monte de dinheiro na campanha. Aí um trabalhador que quer concorrer, que só tem o salário dele, como é que ele vai disputar com esse candidato que tem um monte de dinheiro? E a democracia, ela tem que dar oportunidade igual a todos. Então, eu sou favorável ao financiamento público, acho que o valor pode ser discutido, eu não sou da comissão especial, não fiz essas contas, a lógica agora vem para o plenário, vou ter que me debruçar mais sobre esse tema, né? Mas eu acho que o financiamento público ele é necessário e nós precisaríamos, inclusive, diminuir o teto de gastos que cada candidato pode ter, deveria proibir o autofinanciamento, deveria ser limitado a doação individual do candidato, assim como qualquer outra pessoa física que queira doar, tem um teto, né? Eu acho que essas coisas todas seriam boas para a democracia, né? Porque onde tiver abuso de poder econômico, aí distorce o resultado eleitoral. A gente está terminando o programa, eu só queria dar 1 minuto para cada um dos senhores para concluir. Deputado Sóstenes, por favor. Para contribuir com o telespectador e com o Pepe, como eu sou membro da comissão, nós estamos aumentando em mais do dobro a possibilidade de uma campanha de um deputado, o que eu acho um erro, e o triplo o fundo partidário com recursos dos impostos de todos os brasileiros. Eu acho que nesses itens a reforma que estamos fazendo é um retrocesso, é um problema para a sociedade brasileira. Entender de que, do jeito que está, não dá para continuar, nós precisamos mudar. Entendo que o Distritão é a melhor opção para o eleitor brasileiro e para aquele que detém um mandato a partir de 2018 e 2020. Por isso defendo o Distritão e acredito ser a melhor opção neste momento para a política brasileira. Deputado Pepe Vargas. Não, tem que reduzir esses tetos de gastos, obviamente. Espero que tenha destaques lá na comissão especial para reduzir esses tetos de gastos. Acho que tem que ter o fundo, né? Tem que ser discutido um valor compatível. Nós temos que reduzir as despesas eleitorais no Brasil, porque ao reduzi-las também se diminui também o peso do poder econômico, que mesmo com o fundo público poderá ainda existir se o candidato pudesse autofinanciar sem limite nenhum. Então, eu acho que essas coisas são importantes para aperfeiçoar a democracia. E nós devíamos discutir também outras coisas que eu vejo que não estão sendo debatidas, ou pouco debatidas, né? Instrumentos de participação direta da população. Porque a nossa Constituição ela diz que todo poder emana do povo, que o exerce de forma direta ou por representantes eleitos. Nós estamos aqui só discutindo como se escolherá os representantes eleitos. Nós devíamos estar aperfeiçoando outros mecanismos de participação direta da população na definição das decisões políticas que o país toma. Hoje, com as modernas tecnologias da informação e da comunicação, seria muito simples estabelecer mecanismos mais efetivos onde a população pode opinar sobre determinadas coisas. Aliás, a própria reforma política poderia ser, depois de discutido aqui, submetida a um referendo popular, para ver se as pessoas concordam ou não com essa proposta de reforma. A candidatura avulsa é uma solução? Eu sou contrário à candidatura avulsa. Eu acho que a candidatura avulsa dialoga com a ideia do voto do distritão, né? Como eu defendo o voto de opinião, que as pessoas saibam que programa elas estão votando,
né? Eu acredito que tem que ter, as pessoas têm que se organizar em grupos de opinião semelhante, que são os partidos políticos. E o senhor é a favor, deputado Sócrates? Acho que seria uma das metodologias de resolver também uma candidatura avulsa, sem depender de partido, uma representação direta da sociedade no parlamento. Não tem um problema, sou a favor. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.